Querido e eterno Deus, muito obrigado por nos abençoar, nos dar discernimento e que nós temos o privilégio de ter fontes e referências onde podemos encontrar informações importantes e que o Senhor nos revelou. Peço que o Senhor nos ajude mais uma vez no decorrer desse vídeo, que eu possa falar claramente e que nós possamos adquirir mais informações sobre Guilherme Miller, o seu servo. Perdoa os meus pecados e me ajude a falar as tuas palavras. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre algumas coisas que a gente já viu. A gente estudou um pouco sobre o começo da vida de Guilherme Miller, que ele foi um lavrador e que Deus escolheu ele para proclamar sobre essa mensagem daquele tempo. E a gente viu que ele se associou com deístas, ele passou a não acreditar na inspiração das Escrituras, mas em um certo momento ele se deparou, foi impresso na mente dele o caráter de um Salvador, ele gostaria muito de que existisse esse tipo de Salvador, mas ele não tinha como provar, então ele passou a se dedicar ao estudo das Escrituras. A gente viu que ele usou a concordância, as referências da Bíblia, e a princípio não era o objetivo dele, mas ele descobriu essas importantes datas que levavam à segunda volta de Cristo, que era o que ele acreditava. Então ele tinha agora o dever de levar essa verdade aos outros. A gente viu também a relação de Ellen White com Guilherme Miller, que em 1842 ela foi logo depois ela se converteu com 11 anos, com 12 foi batizada, aos 13 anos ela, se eu não me engano, ela viu a conferência de Guilherme Miller, e isso está relacionado ao processo do início da vida de Ellen White, do início da vida dela como uma pessoa convertida. Então, entre 1816 e 1818, Guilherme Miller ele se dedicou especialmente ao estudo da Bíblia, e ele chegou à conclusão de que em 25 anos Jesus retornaria, ou seja, em 1843. Em 1831, ele recebeu... Perdão, quando ele descobriu essa verdade, ele ficou relutante, ele sabia dessa responsabilidade de levar essa mensagem aos outros, e ele estava falando a gente acabou lendo algumas citações que falavam a respeito disso, de que ele não havia pregado publicamente até 1831, quando foi a primeira vez que ele expôs publicamente as razões de sua fé. E nesse contexto a gente viu que a grande maioria das igrejas protestantes abriram as portas para que ele pregasse. E em 1833 a gente viu duas coisas. Uma foi que ele recebeu da igreja batista que ele era membro a permissão, a licença para pregar, e também o acontecimento do último sinal natural predito por Cristo, como indício do seu segundo advento, o que levou culminou com que as pessoas se prestassem mais atenção a essa mensagem que estava sendo pregada nessa época. Então agora a gente vai continuar com outras citações que elas vão estar envolvidas com todo esse período. Algumas coisas a gente já falou, então agora a gente já tem uma certa estrutura para colocar as coisas em cima disso aqui. Então vamos começar com Cristo em seu Santuário, página 61, parágrafo 3 e 4. Que diz o seguinte: Guilherme Miller possuía grandes dotes intelectuais, disciplinados pela meditação e estudo, e a estes acrescentava a sabedoria do céu, pondo-se em ligação com a fonte da sabedoria. Ele era um homem de verdadeiro valor que inspirava respeito e estima onde quer que a integridade de caráter e a excelência moral fossem apreciadas. Unindo a verdadeira bondade de coração à humildade cristã e ao poder do domínio próprio, era atento e afável para com todos, pronto para ouvir as opiniões de outrem e pesar seus argumentos. Sem paixão ou excitação, aferia todas as teorias e doutrinas pela palavra de Deus,
e seu raciocínio são e o profundo conhecimento das Escrituras habilitavam-no a refutar o erro e desmascarar a falsidade. Todavia, não prosseguiu ele o seu trabalho sem tenaz oposição. Como acontecera com os primeiros reformadores, as verdades que apresentava não eram recebidas favoravelmente pelos ensinadores populares da religião. Não podendo manter sua atitude pelas Escrituras, viam-se obrigados a recorrer aos ditos e doutrinas de homens, às tradições dos pais da igreja. A palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do advento. A Bíblia, e a Bíblia só, era a sua senha. A falta de argumentos das Santas Escrituras por parte dos oponentes supriam-na eles pelo ridículo e o escárnio. Empregavam tempo, meios e talentos para difamar aqueles cuja única falta era esperar com alegria a volta de seu Senhor e esforçar-se por viver vida santa e exortar aos demais a prepararem-se para o seu aparecimento. Então a gente está vendo aqui que a pregação de Miller despertou oposição e os opositores eles gastavam tempo, meios e talentos para difamar o que os pregadores da verdade do advento estavam pregando. E a senha deles era a Bíblia e a Bíblia só. Sendo que eles estavam difamando aqueles cuja única falta era esperar com alegria a volta de seu Senhor e esforçar-se por viver vida santa e exortar aos demais a prepararem-se para o seu aparecimento. Então isso é uma citação muito importante. Então a gente viu que a Guilherme Miller foram sendo reveladas verdades. Essa citação agora em História da Redenção, página 356, parágrafo 3, diz o seguinte: a Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa mensagem na América, e a luz acesa por seus labores brilhou até terras distantes. Pulando duas frases ou três, foi-lhe concedido o princípio da corrente da verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que vislumbrou a palavra de Deus com espanto e admiração. Viu nela a perfeita cadeia da verdade. Essa palavra que havia considerado não inspirada, agora abria-se diante de seus olhos em sua gloriosa beleza. E o próximo parágrafo diz o seguinte: à medida em que seguia examinando as profecias, viu que os habitantes da terra estavam vivendo nas cenas finais da história do mundo, todavia ignorantes do fato. Olhou para as igrejas e viu que elas estavam corrompidas. Haviam retirado de Jesus suas afeições, colocando-as no mundo. Estavam em busca de honras mundanas, em lugar daquela honra que vem de cima. Lutavam por riquezas terrenas, em lugar de depositar o seu tesouro no céu. Podia ver hipocrisia, trevas e morte em todos os lugares. Seu espírito se agitou. Deus o chamou para abandonar sua fazenda, assim como chamou a Eliseu para deixar os bois e o campo de trabalho, a fim de seguir a Elias. Então, Deus chamou, assim como chamou a Eliseu, chamou a Guilherme Miller. Com temor, Guilherme Miller começou a desdobrar perante o povo os mistérios do reino de Deus, conduzindo os ouvintes através das profecias para o segundo advento de Cristo, O testemunho das Escrituras apontando a vinda de Cristo para 1843 despertou amplo interesse. Muitos se convenceram de que os argumentos, em português diz, os argumentos do período profético, mas em inglês a tradução fiel seria os argumentos dos períodos proféticos
estavam corretos e, sacrificando seu orgulho de opinião, alegremente recebiam a verdade. Alguns pastores deixaram de lado suas ideias e sentimentos sectários, deixaram seus salários e igrejas e uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Poucos pastores, porém, aceitaram essa mensagem, portanto, ela era grandemente entregue a humildes leigos. Agricultores deixavam seus campos, mecânicos as ferramentas, comerciantes as mercadorias, profissionais suas posições. E mesmo assim, o número de obreiros era reduzido em comparação com a obra que devia ser realizada. A condição de uma igreja ímpia e um mundo jazendo na maldade pesavam na alma dos verdadeiros atalaias, e eles voluntariamente suportaram trabalhos, privação e sofrimentos, a fim de poderem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. Embora com a oposição de Satanás, o trabalho ia avante com rapidez, e a verdade do advento era aceita por milhares de pessoas. A próxima citação, que está em Cristo no seu Santuário, página 78, parágrafo 1, conecta a mensagem de Miller com a mensagem do primeiro anjo, que diz assim: a Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa advertência na América, como nós já lemos. Este país se tornou o centro da grande obra do advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes. Em todo o mundo, onde quer que houvessem penetrado missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Agora a gente vai falar um pouco da oposição que se teve contra Guilherme Miller e com um argumento falando que Daniel e Apocalipse eram mistérios incompreensíveis, que diz o seguinte, em Cristo no Santuário, página 64, parágrafo 1 em diante. Como se verificassem irrefutáveis os argumentos baseados nos períodos proféticos, os oponentes se esforçaram por desacoroçoar a investigação desse assunto, ensinando que as profecias estavam fechadas. Ministros e povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. Cristo, porém, chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel, relativas aos acontecimentos a ocorrerem na época deles, e disse: quem lê, entenda, Mateus 24, versículo 15. E a asserção de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em vista do testemunho da inspiração, como ousam os homens ensinar que o Apocalipse é um mistério, fora do alcance da inteligência humana? É um mistério revelado, um livro aberto. O estudo do Apocalipse encaminha o espírito às profecias de Daniel, e ambos apresentam importantíssimas instruções dadas por Deus ao homem, relativas a fatos a acontecerem no final da história deste mundo. Foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Viu ele a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra, sejam os molhos para o celeiro celeste ou os feixes para os fogos da destruição. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja, a fim de que os que volvessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação
aos perigos e conflitos que diante deles estariam. Ninguém necessita estar em trevas no que respeita àquilo que está para vir sobre a terra. Por que, pois, esta dilatada ignorância com respeito a uma parte importante das Sagradas Escrituras? Por que essa relutância geral em investigar-lhes os ensinos? É o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por essa razão, Cristo, o revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia. E a próxima citação, em 1 Escritos, página 231, parágrafo 1, diz o seguinte: pregadores e o povo têm considerado o livro do Apocalipse como sendo misterioso e de menos importância que outras porções das Escrituras Sagradas. Vi, porém, que este livro é, na verdade, uma revelação dada para o benefício especial daqueles que vivessem nos últimos dias, a fim de os guiar no descobrir sua verdadeira posição e seus deveres. Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu-lhe grande luz ao livro do Apocalipse. Deus, repetindo a última sentença, Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu-lhe grande luz quanto ao livro do Apocalipse. Então a gente percebe aqui a importância das mensagens, de forma especial no livro de Daniel e o de Apocalipse, para que a gente possa descobrir a nossa verdadeira posição e os nossos deveres. E Deus encaminhou a mente de Miller para as profecias. E a gente percebe uma oposição à mensagem de Miller. Eles falavam que o livro de Apocalipse era um mistério e não poderia ser revelado, mas que, na verdade, Satanás está por trás disso, porque ele não quer que a gente tenha um conhecimento dessas importantíssimas citações, esse importantíssimo entendimento sobre as profecias. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a oposição, que diz o seguinte, a referência é 1 Escritos, página 234. Ministros que não queriam aceitar para si mesmos essa mensagem salvadora embaraçavam aqueles que a queriam receber. O sangue das almas estava sobre eles. Pregadores e povo uniram-se para se opor a esta mensagem do céu e perseguir Guilherme Miller e aqueles que com ele se uniram na obra. Faziam-se circular falsidades para prejudicar a sua influência e em diferentes ocasiões, depois que havia compreensivelmente declarado o conselho de Deus, aplicando cortantes verdades ao coração de seus ouvintes, grande ira se acendia contra ele, e retirando-se do local da reunião, alguns ficavam de emboscada a fim de tirar-lhe a vida. Anjos de Deus, porém, eram enviados para o proteger e o guiavam em segurança para fora da turba irada. Sua obra ainda não estava concluída. E o próximo parágrafo do Grande Conflito, página 336, diz o seguinte: o investigador de todo o mal procurava não somente contrariar o efeito da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria. E suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade. E o restante do parágrafo tem palavras semelhantes ao parágrafo que a gente já leu. E em Cristo em seu Santuário, página 62, parágrafo 2 e 3, nos fala um pouco como que Miller respondia a essas questões. A despeito de toda a oposição, o interesse no movimento adventista continuou a aumentar.
As congregações cresceram das dezenas e centenas para milhares. Grande aumento houve nas várias igrejas, mas depois de algum tempo se manifestou o espírito de oposição a esses conversos, e as igrejas começaram a tomar providências disciplinares contra os que tinham abraçado as opiniões de Miller. Esse ato provocou uma resposta de sua pena, em escrito dirigido aos cristãos de todas as denominações, insistindo em que, se suas doutrinas eram falsas, se lhe mostrasse o erro pelas Escrituras. Que temos nós crido, disse ele, que não nos tenha sido ordenado pela palavra de Deus, a qual vós mesmos os admitis, é a regra e a única regra de nossa fé e prática. Que temos nós feito que provocasse tão virulentas acusações contra nós, do púlpito e da imprensa, e vos desse motivo justo para excluir-nos, os adventistas, de nossas igrejas e comunhão? Se estamos errados, peço, mostrar-nos em que consiste nosso erro. Mostrai-nos, pela palavra de Deus, que estamos enganados. Temos sido bastante ridicularizados. Isso nunca nos poderá convencer de que estamos em erro. A palavra de Deus, unicamente, pode mudar nossas opiniões. Chegamos às nossas conclusões depois de refletir maduramente e muito orar e ao vermos sua evidência nas Escrituras. Então a gente percebe que Miller pedia para eles: nos mostre o nosso erro pelas Escrituras, porque não é porque tem muita gente contra, não era porque tinha muita gente contra a mensagem que ele teria que abandonar essa mensagem ou acreditar que ele estava ensinando um erro, mas sim pelas Escrituras. Independente do que os outros pensem, eles viram a evidência nas Escrituras depois de refletir maduramente e muito orar. Então a gente consegue perceber aqui que começou a questão da oposição. Enquanto que nesse contexto de 1833 ele tinha recebido da Igreja Batista permissão para pregar, as igrejas estavam abrindo as portas, agora a gente está vendo uma oposição. E a gente vai ver aqui na próxima citação, que está em Testemunhos para a Igreja, se eu não me engano, a referência é T1, página 21, parágrafo 1, diz o seguinte: em junho de 1842, o Sr. Miller fez a sua segunda série de conferências em Portland. Considerei grande privilégio haver assistido a essas conferências, pois eu caíra em desânimo e não me sentia preparada para encontrar-me com meu Salvador. A gente já leu um texto semelhante a esse. Essa segunda série criou na cidade muito mais agitação do que a primeira. Com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores nos vários púlpitos procuravam expor os pretensos erros fanáticos do conferencista, mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam às suas reuniões, e por falta de lugar, muitos ficavam sem poder entrar. Então, enquanto tinha essa permissão para ele pregar, as portas estavam abertas. A gente vê agora que em 1842, as portas começaram a se fechar. Quase a maioria, com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller, agora em junho de 1842. Só lembrando, porque eu ouvi certas palavras similares, quando a gente viu que as portas se abriram para Miller, estava lá no contexto de 1833, que fala o seguinte, no parágrafo, quando fala em Cristo Santuário, 59, parágrafo 1. Em muitos lugares, as igrejas protestantes de quase todas as denominações abriam-se-lhe amplamente, e os convites para nelas trabalhar vinham geralmente dos ministros das várias congregações. Isso está antes de 1833, eu não sei exatamente a data, mas
Isso é citado antes de 1833, quando ele recebeu a permissão para pregar na Igreja Batista. Enquanto que agora a gente vê o oposto, que é que, com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. E é nesse contexto dessas conferências de 1842 é que Ellen White presenciou Miller pregando e seus associados. Bom, vamos finalizar esse vídeo por enquanto. Então, fazendo uma comparação que eu fiz agora, a princípio, as portas estavam abertas, depois as portas se fecharam. E nesse contexto, Ellen White está fazendo parte do movimento, e nesse contexto, Ellen White está fazendo parte assistindo as pregações. Ela passa por essa experiência de que ela estava se sentindo perdida, e toda essa questão da experiência dela. É interessante ler as referências, as citações que falam sobre isso. E a gente vai aprender um pouco mais nos vídeos seguintes sobre como é que foi essa questão do desapontamento, que se seguiu no ano de 1843. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse estudo. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nos dê discernimento, para que possamos entender a Tua verdade e que possamos entender que, na época de Guilherme Miller, por mais que havia grande oposição à mensagem, isso não era um motivo para se abandonar ou acreditar que era um erro, mas sim a palavra de Deus mostraria se era um erro ou era verdade. E que assim, hoje, possamos fazer o mesmo e, como buscadores da verdade e a verdade apenas, possamos nos apegar à palavra de Deus e provar tudo pelas Escrituras. Eu peço que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, para que possamos estar preparados para as coisas que estão por vir e que nós possamos entender o que nós precisamos entender. Em nome de Cristo Jesus eu oro, amém.